Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a transição, da chamada Idade Média para a Idade Moderna, ou a gente pode dizer também do feudalismo para o mercantilismo ou pré-capitalismo, Então, para a gente começar, vamos ler primeiro a habilidade estruturante, que se liga a esse tema, que é caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis visando ao domínio no mundo atlântico. Então, o que acontecia? Na Idade Média, pessoal, durante o feudalismo, a principal rota comercial que existia era o mar Mediterrâneo, Só que houveram algumas transformações na Europa que obrigaram os europeus a buscar novas rotas de comércio. O que aconteceu? Em 1453, os turcos otomanos conquistaram a cidade de Constantinopla, E por conta disso eles passaram a controlar todo o Mediterrâneo ali. E os turcos eram e são até hoje muçulmanos, uma religião que durante séculos, viveu conflitos com os povos cristãos ali da Europa, com as cruzadas, por exemplo. Então, eles fecharam o Mediterrâneo e os europeus não tiveram acesso a esse mar mais, tiveram que buscar novas rotas de comércio no Atlântico e no Pacífico. Então, esse já é uma introdução das transformações que ocorreram nesse período. A partir do século XV, pessoal, a Europa passou por uma série de transformações. No campo político, houve um fortalecimento das monarquias. Os reis tiveram as condições de centralizar o poder em suas mãos. Até então, durante o feudalismo, os reis compartilhavam o poder com os senhores feudais. Mas, a partir da aliança que os reis estabeleceram com a burguesia, eles tiveram condições de centralizar todos os poderes neles mesmos. É o chamado absolutismo, poder absoluto do rei. Então, na economia, houve um desenvolvimento do comércio. Até então, no feudalismo, o que existia era uma agricultura de subsistência, ou seja, você produzia aquilo que você iria consumir. Não se tinha a intenção de produzir para vender, não se tinha a intenção de produzir, para estabelecer relações comerciais com outros povos. Então, por uma série de fatores, como por exemplo, uma das consequências das cruzadas, que foi a guerra entre cristãos e muçulmanos, pela Terra Santa, por Jerusalém, o que aconteceu? Houve um desenvolvimento do comércio entre o Ocidente e o Oriente. Então, uma característica desse século XV foi o desenvolvimento do comércio. E se houve um desenvolvimento do comércio, a classe que mais se beneficiou disso era a classe dos comerciantes, os burgueses. Nesse período eles enriqueceram muito, tanto através do desenvolvimento do comércio, como através da aliança que se estabeleceu entre as monarquias e essa burguesia. No campo cultural houve um desenvolvimento cultural, científico, artístico, com o chamado Renascimento, que vocês já estudaram. E o que foi esse renascimento? Foi um retorno à cultura clássica, dos gregos e romanos. Buscou-se um retorno a essa cultura, as características dessa cultura, que teve forte influência nas artes, na literatura, nas ciências também, na engenharia, na arquitetura. Então foi um movimento artístico, científico, cultural muito importante. Nas ciências, houve um grande desenvolvimento também de diversos campos da ciência, como a astronomia, como a medicina, como a engenharia, como eu falei há pouco. E um exemplo disso era a questão ali da astronomia. Até então, a Igreja Católica dizia que a Terra era o centro da galáxia e que todos os planetas, inclusive o Sol, e o Sol também girava em torno dele, em torno dela, em torno da Terra. Só que, através de pesquisas de cientistas como Copérnico, como Galileu, se confirmou que
que era o Sol, que era o centro da nossa galáxia, que todos os planetas, inclusive a Terra, giravam em torno dele, né? Então, esse é um exemplo, né? E eles foram perseguidos por conta disso, né? Copérnico foi perseguido, foi queimado vivo, né? Por conta dessa ideia que ele defendia. Galileu teve que recusar, teve que não confirmar as suas pesquisas, só que de nada adiantou, né? Porque o livro dele já tinha se espalhado por toda a Europa. Então, foi um período de grandes transformações. No campo religioso, o cristianismo ele foi divulgado, né? Com as grandes navegações, com a conquista de novos territórios. O cristianismo ele se espalhou por África, pela Ásia, pelo continente americano. Só que tem uma outra informação que o cristianismo nesse período se dividiu em dois, né? O cristianismo do Ocidente, entre católicos e protestantes, com a chamada Reforma Protestante, né? E esse período foi um período também muito violento por conta disso, né? Porque gerou conflitos por conta da religião, né? Como, por exemplo, a Guerra dos 30 Anos. Beleza? Então, por conta dessa aliança entre burguesia e as monarquias, os primeiros povos que se beneficiaram dessa aliança foram Portugal e Espanha. Através dessa aliança, eu citaria também monarquia, burguesia e Igreja Católica. Através dessa aliança entre esses três grupos, o que aconteceu? Portugal e depois a Espanha tiveram condições de criar toda uma tecnologia náutica e explorar os oceanos, buscando rotas comerciais, né, para a Ásia, para a África, e acabou chegando também no continente americano, né, e conquistando territórios aqui. Portugal conquistou territórios na América do Sul, que daria posteriormente origem ao Brasil. E a Espanha conquistou a América Espanhola, né, uma série de territórios, né, que ia desde a América do Sul até a América do Norte. E eles exploraram esses territórios, exploraram as riquezas desses territórios, né? Riquezas naturais, como no caso da América Portuguesa, o pau-brasil. Depois plantaram a cana-de-açúcar aqui e séculos depois encontraram também ouro, né? Ouro, diamantes. Então, essa era a ideia. Como a Europa vivia nesse período o que se chamava de mercantilismo, visava-se o quê? O acúmulo de riquezas. Então, toda a riqueza que era encontrada na América era levada de volta para a Europa, principalmente metais preciosos, né? E os espanhóis acabaram tendo mais sorte nisso, porque eles, desde o início da colonização, eles encontraram ouro, né? Ouro e prata, tanto no Peru como no México, né? Portugal só no século XVIII veio encontrar ouro, né? Então, essas são as características do mercantilismo, né? Visar o acúmulo de riquezas. E a colonização casava direitinho com isso, porque toda a riqueza que era produzida ou encontrada na América, ela era levada de volta para a Europa, né? Tanto para a Espanha como para Portugal e posteriormente outros países como Holanda, Inglaterra, França, né? Então, esse período ele foi marcado por essas transformações. E se no feudalismo, que era o sistema anterior, buscava-se apenas a sua subsistência, nesse período aqui das grandes navegações, do mercantilismo, se visava já o quê? O lucro, se visava acumular riquezas, né? E nesses países, nas colônias, né, por exemplo, tanto na América Portuguesa como na Espanha, se desenvolveu uma agricultura, né? A chamada monocultura, né? As grandes lavouras que produziam para exportação, né? Então, qual era a mão de obra, pessoal? No caso do Brasil, quem trabalhava nessas lavouras eram os escravos africanos.
Uma outra coisa que se liga a esse novo modelo econômico e social é que a escravidão, né? No caso da América Portuguesa, que mais se difundiu aqui foi a escravidão negra. Houve escravidão indígena, mas de forma mais restrita, né? Até mesmo porque a Igreja Católica, os jesuítas, tinham interesse em evangelizar esses índios, né? Estabelecer um ponto ali de grande influência, de poder nas novas terras conquistadas. Na América Espanhola, houve em algumas regiões, como Cuba, como Colômbia, houve Haiti. Haiti era no caso, Haiti não entra porque a colonização ali era francesa, né? Mas no caso de Colômbia, de Venezuela, de Cuba, houve a escravidão africana, mas em outras regiões, o que mais se difundiu foi o trabalho compulsório indígena, né? Os índios recebiam algum tipo de benefício, né? Ou a evangelização, ou algum tipo de salário mais irrisório, muito pequeno, e eles tinham que trabalhar, eram convocados para trabalhar por meses, né? Então era um trabalho, era um sistema diferente da escravidão africana, mas era uma exploração também. Então, para você gerar lucro, né? O que os europeus estabeleceram foi o quê? O trabalho compulsório, ou o trabalho escravo, né? O trabalho compulsório dos indígenas. E a própria escravidão negra era um comércio, e aliás um comércio muito lucrativo, né? Você comprar e vender escravos era algo muito lucrativo. Então, dentro desse modelo mercantilista, existiu o quê? A colonização de novas terras, a exploração dessas terras, seja com a cobrança de impostos dos colonos, ou a exploração das riquezas desse território, né? O acúmulo das riquezas, como metais, ouro, prata, desses territórios, a produção agrícola nesses territórios visando a exportação depois, e quem trabalhava tanto na mineração como na agricultura eram os escravos negros, no caso do Brasil e de algumas regiões da América Espanhola, e o trabalho indígena compulsório também em algumas regiões da América Espanhola. Então, o que é que a gente pode... relações comerciais entre América, Europa e África. Então, o que é que a gente pode entender? Como a gente pode resumir esse período? Foi um período em que houve um desenvolvimento do comércio, houve uma aliança da burguesia com as monarquias, com as famílias reais que tiveram condições de centralizar o poder. Houve o quê? A busca por novas rotas de comércio, que culminou com as grandes navegações e a colonização. O desenvolvimento da escravidão também como um comércio lucrativo e como força de trabalho na América portuguesa, espanhola e depois inglesa e francesa também. Então, resumidamente, essas são as características desse período, né? Crise e queda do feudalismo e sua substituição pouco a pouco pelo mercantilismo, né? Beleza? Espero que vocês tenham entendido, que esse conteúdo ajude vocês a compreender essa temática, né? Beleza? Tchau, tchau, pessoal.